É uma alegria podermos estarmos juntos nesse sábado de manhã, já com a oração da manhã, abrindo esse nosso encontro na trilha da cura. É uma alegria poder estar aqui porque quando vemos as pregações do Padre Léo, quantas e quantas vezes, podem sentar, quantas e quantas vezes ele pregou aqui nesse rincão, no início, arquibancadas, lotado, e o povo admirado, compenetrado, rindo com o Padre Léo, e claro, buscando a conversão, a transformação da sua vida. Por isso o nosso coração se enche de alegria em estar aqui, no mesmo lugar que Padre Léo esteve. E com certeza, alguns de vocês que estão em casa também, nesse rincão, rezaram, choraram, riram, aprenderam com o Padre Léo. E é uma alegria para nós esse legado que Padre Léo deixou, nos deixou Betânia, nos deixou esse carisma, viver a experiência não dele, o carisma não é dele, o carisma é de Deus. E foi em Betânia, na Betânia bíblica, que Padre Léo desejou que essa Betânia se concretizasse nesse mundo de hoje, no mundo atual, ou há 28 anos atrás, mas muito mais que isso, porque antes de Betânia se concretizar, com certeza, Betânia já foi sendo semeada e gestada no coração do Padre Léo. O Espírito Santo foi gestando Betânia, foi trazendo no coração do Padre Léo, e isso foi amadurecendo, e assim, um grande projeto, como é Betânia, porque é um projeto de Deus, não nasce de uma hora para outra. É gestado no coração, e foi gestado no coração do Padre Léo. E antes de iniciar a pregação, agora eu vou pedir para a gente levantar de novo, vamos rezar a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo, por sua beatificação, mas também pedindo que ele esteja aqui intercedendo por nós. E era a alegria do Padre Léo poder estar aqui na Canção Nova, pregando, vivenciando, trazendo aquilo que Deus colocava no coração dele. E por isso agora rezemos juntos. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso Filho, e o acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Apresente o seu pedido. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Agora sim, podemos sentar. E preparando a pregação para partilhar com vocês, temos como tema abriram-se os olhos e o reconheceram. Esse trecho vemos nos discípulos de Emaús, no caminho, e na partilha e no caminho eles se encontram com o Senhor. E rezando,
buscando e preparando o encontro, me veio a primeira carta de São Pedro, onde São Pedro nos exorta a viver a santidade. E é interessante, é muito rico isso, porque muitos que estão aqui viveram com o Padre Léo, conheceram, não é? E pensando nisso, para nós aqui no Brasil hoje, né, vemos tantos homens e mulheres no processo de beatificação, e que graça nós podermos viver esse tempo. Porque muitas vezes, me pergunto, nos perguntamos, quem sabe, mas vivemos o tempo de pandemia, que tempo difícil, não foi? A gente começa, muitas vezes eu penso, meu Deus, eu estou vivendo esse tempo com tanta coisa, pandemia, e com isso, guerras e conflitos, parece que o mundo moderno, o ser humano está ficando mais ignorante, com tanta capacidade, tanta inteligência, mas cada vez mais vazio, porque se está esvaziando de Deus. E ao invés de vivermos um mundo seguro, o nosso mundo está cada vez mais inseguro. Então a gente começa a pensar, vendo essas coisas ruins, meu Deus, por que eu estou aqui nesse tempo? Mas também é porque muitas vezes nós focamos no negativo. Nós temos que focar onde? Para o outro lado. Que graça, Senhor, poder viver esse tempo agora. Padre Léo, no processo de beatificação, nós que vivemos com ele, tocamos nele, rimos com ele, até hoje rimos, né? Com as pregações, porque se mantém vivo. Quantas coisas boas. Na nossa arquidiocese também, Marcelo Câmara, um jovem promotor de justiça, professor universitário, lá na paróquia dos ingleses, em Florianópolis, também está nesse processo de beatificação. E quantos outros que conhecemos também, que estão nesse processo de beatificação, olha quantas coisas boas que estão acontecendo. Mas muitas vezes, o que acontece, um erro nosso, e muitas vezes uma fraqueza minha, a gente pontua muitos o negativo, e foca no negativo, e esquece de ver essas belezas. Esses homens, mulheres, que estão nessa caminhada de beatificação, não é? Não são porque são especiais e melhores que ninguém, melhores que nós. Porque eles e não outras pessoas que viveram a santidade estão no céu igual eles. Aí não é um problema meu e nem seu, é um problema de Deus. Porque o Senhor quis assim. Porque desde o início da igreja também, não é? Já nas catacumbas, os homens e mulheres já veneravam os seus mártires. Então não é uma coisa que inventamos agora, que os católicos inventaram, né? Os evangélicos dizem, ficam inventando santo daqui, todo mundo vai para o céu. Mas não é uma coisa que nós inventamos, é a história da igreja, que homens e mulheres se destacaram e o povo ia escondido, rezava nas catacumbas, em torno dos túmulos desses homens e mulheres. E hoje nós estamos vivendo isso, vivendo esse tempo tão especial. Aqui junto de nós, né, a túnica que o Padre Léo foi sepultado, a cruz. Olha que riqueza poder tocar em alguém que esteve no nosso meio. Isso é para dizer o quê? Que Padre Léo era melhor do que nós? Não, é para dizer que essa também é a nossa vocação, a vocação à santidade. Deve arder no nosso coração a vocação à santidade. Muitas vezes pensamos, eu tenho que estar no altar, ser venerado, elogiado, aplaudido. Não é isso. Se esse desejo arder no nosso coração, o desejo de santidade, o nosso mundo vai ser um mundo melhor. E é isso que eu quero trazer para vocês a partir desse texto de São Pedro. Vivermos a santidade. Porque se nós queremos que o nosso mundo seja um mundo melhor, nós temos que viver a santidade. Eu tenho que viver, você tem que viver. Não é aquela pessoa que você reza todo dia, quer que ela se converte, que ela mude de vida, que ela se transforme. Não. É a minha santidade que vai mudar a vida da outra pessoa. Se você quer que alguém mude, mude você. Porque nós nos preocupamos tanto em rezar para que os outros mudem, tanto, que nós esquecemos de nós, somos perfeitos, já estamos prontos. Esse é o grande mal. Por que eu não rezo por mim?
porque eu acho que eu não preciso, já estou muito bem, porque eu já consigo até ver o defeito do outro, eu consigo apontar o erro do outro. Eu estou muito bem. Meus irmãos, nós temos é que olhar para nós. Isso não é ser egoísta. Temos que olhar para nós. Eu quero ser santo, porque um santo santifica o outro. Por que alguns santos pessoas estão nos nossos altares? Porque eles nos ajudam. Olha São Francisco de Assis, há tanto tempo, e que um homem vivo até hoje, com a sua espiritualidade, com o seu jeito de ser, e quantas outras pessoas, porque nós precisamos disso. Porque nós precisamos visualizar as coisas. E essas pessoas são direção para nós. Como o Padre Léo é para mim, hoje, né? Esse modelo de conversão diária, de busca, apesar de 17 anos já na eternidade, eu falava, né, uma consagrada canção nova, ele continua muito vivo até hoje. Brigamos bastante, eu brigo bastante com ele, conversamos, e sempre, cada dia, todos os dias, quando eu entro no memorial, eu vou na capela, ele está sepultado, passo lá, dou uma olhada para ele atravessadas às vezes, converso com ele, não é? E é isso. Então ele me ajuda, porque sempre me ajudou desde a minha adolescência, quando eu conheci o Padre Léo, foi ele sempre essa referência de direcionar e de ajudar para que a gente buscasse uma vida de santidade. E é por isso que os santos são importantes. E é por isso que você é importante. É por isso que você tem que olhar para você, olhar para a sua vida e dizer, eu quero ser santo. Para os carecas é mais difícil, mas nós temos que olhar no espelho. O careca se olha pouco no espelho, viu, gente? Eu só escovo o dente assim um pouquinho, depois já, eu não tenho muito o que olhar. Mas é importante se olhar no espelho, eu tenho que refletir a minha imagem e pensar e falar todo dia de manhã, eu quero ser santo hoje. Hoje eu quero ser santo. Não importa se não vai ser o dia perfeito que eu desejava. Até porque isso não cabe a mim nem a você. Cabe a Deus, cabe a Ele. Se esse é o meu desejo, eu preciso fazer com que isso vá acontecendo. Agora, a graça, quem faz e age, é a graça, é a força do Espírito Santo. E esse deve ser o nosso desejo. Vida de santidade. E é isso que nos traz, quem quiser abrir a sua Bíblia, espero que tenham trazido a Bíblia. Primeira carta de São Pedro, capítulo 13. E é isso que está acontecendo nos grupos de oração da Renovação Carismática. Me perdoem os coordenadores, que eu até tenho participado muito pouco. Mas os grupos hoje estão virados numa grande assembleia, onde alguém vai lá, prega, e ninguém é convidado a levar a Bíblia e partilhar a palavra. Não se partilha mais a palavra. Vai um pregador e fala, 30 minutos, vai todo mundo embora e não mergulhou na palavra. E é por isso que a gente vem para um encontro de acampamento e sem querer já esquece a Bíblia. Mas para que Bíblia? Eu vou só ouvir? Não, a palavra ela tem que ser mastigada e saboreada. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 24. E São Pedro nos diz, aqui na Bíblia da Ave Maria, né, tem um título, a Bíblia não existe título, mas são referências, né? Exortação à santidade. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios, e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. A maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade, daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai, aquele que sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante todo o tempo de vossa peregrinação. Porque vós sabeis que não é por os bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver,
recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno e sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros ardentemente e do fundo do coração, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, essa palavra é a que vos foi anunciada pelo Evangelho. Palavra do Senhor. Somos convidados, meus irmãos, a vivermos a santidade. E aqui, Pedro pregava para uma comunidade de pagãos, né? A situação difícil, a dispersão, um povo envolto pelas paixões mundanas, como hoje, na dificuldade, nas lutas, né? Povo sofrido, perseguido, oprimido. E Pedro os exorta a não desistirem, a permanecerem firmes. E aqui no versículo 14 ele nos diz: não vos amoldeis aos desejos que tinham antes, no tempo da vossa ignorância. E sabemos que se amoldar, né, tem uma forma, você amolda, você tem o seu molde, mas Pedro nos pede o quê? Para que nós não nos acomodemos. Nós não podemos nos acomodar jamais. Aquilo que eu dizia antes, desse jeitinho está bom. Não está bom. Eu sempre procuro, quando prego nas celebrações, nas comunidades, em São João Batista, sempre procuro falar e frisar muito bem isso, já devo ter falado, mas ninguém está pronto. Os jovens, mas muito menos os idosos. Só porque agora 60 pode andar de ônibus de graça e tem fila preferencial, agora estou acomodado. Nada disso. Ninguém está pronto e ninguém deve se acomodar. Até porque, não é? O corpo envelhece, mas a alma está jovem, está nova, não é isso? Claro que é. Eu conheci uma senhora lá de Florianópolis, dona Célia, 92 anos. Ela esteve lá em casa esses dias. Fiquei impressionado, não parece que tinha 92, uma pessoa jovem, animada. E aquilo me fez pensar muito, nossa, essa idade toda, essa energia. E ela falava da palavra, da leitura bíblica, falava sobre isso. Ela assim, logo depois que terminou o concílio, eu já consegui uma Bíblia. Ela falou, terminou o concílio, imagina, já com 92 anos. E ela falava com esse desejo, logo terminou o concílio Vaticano II, que a Bíblia começou a chegar para o povo. Ela conseguiu já uma Bíblia, um padre conseguiu uma Bíblia para ela, começou a ler, e ela dizia assim, até hoje eu leio a palavra de Deus. Até hoje eu faço, sou atuante, e ajudo as pessoas, e servo as pessoas, e animada, com vontade, e falando da situação em torno da casa dela, com os dependentes químicos que passam lá, que batem na porta, que isso, que aquilo. Ela está sempre nova. Aquilo me encheu assim, meu Deus, olha só. Quantas pessoas com 50, com 30, que já estão velhos. Isso é para mostrar que nós precisamos não nos acomodar, como diz São Pedro, se nós queremos a santidade. Muitas vezes, com a idade, já não estou velho, mas estou com 53, a gente já sabe que não faz tudo aquilo quando tinha 30 ou 20, não é verdade? Imagina quem tem uma idade mais avançada. Mas não importa, o que importa é o que eu tenho para oferecer dentro. E isso é o mais importante, por isso, esse não se acomodar nos diz São Pedro. É por isso que São Pedro fala, não se conforme
com isso. Por quê? Porque as pessoas hoje precisam ser ouvidas. As pessoas precisam da nossa atenção, do nosso carinho. As pessoas precisam do nosso ouvido, sabe por quê? Com o advento das redes sociais, é muita gente falando, não é verdade? Eu sempre falo, tanta gente que fala que até eu falo também na rede social. Então é muita gente falando. E a gente fica ouvindo, né? E fica enchendo a mente com tanta coisa e não faz mais silêncio. Não para mais para ouvir. E há muitas pessoas que precisam ser ouvidas. Muitas vezes as pessoas pensam, nossa, mas o que eu posso fazer, o que fazer? Eu não sei pregar, eu não sei isso. Ai, como eu queria fazer isso, fazer aquilo. Por isso, porque a gente vive sempre porta fora, não olha para dentro. Cada um tem que olhar para si e ver que é especial. E precisamos aprender a isso, a estar atento às pessoas, para aprender a ouvir as pessoas, a nos amoldarmos a isso. É por isso que São Pedro, no capítulo 13, no início, ele diz, cingi, portanto, os rins do vosso espírito. E o que Pedro quer dizer com isso, com esse cingir? Ter a mente pronta, uma mente desimpedida, uma mente pronta para agir, livrar a mente de tudo aquilo que impede de compreender as coisas de Deus. Cingir a mente a isso, é estar preparados. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que tomar muito cuidado com as redes sociais, é por isso que, quando sempre falo, ouve esse, ouve aquele, nós temos que saber quem nós estamos ouvindo nas redes sociais. Está em comunhão com a igreja? Porque eu li um texto ontem de vários homens e mulheres e várias associações, numa corrente muito forte contra o Papa Francisco. E muitos católicos, muitas pessoas, são pessoas desequilibradas, e muitas pessoas sem saberem, sem conhecerem, acabam aderindo a isso, aderindo a essa palavra, aderindo àquela. Temos que ter o quê? Cingir é nesse sentido, porque senão nós acabamos sendo enganados. Muitas pessoas, aparentemente, pelo que eu li os textos, muito devotos até, muito piedosos até, dizendo que Deus mandou fazer até. Tem uma pessoa que tem um canal do YouTube que Deus mandou ele fazer isso, ele pesquisar, e falando do Papa, e criticando o Papa, e falando várias coisas sobre isso. Então nós temos que ter cuidado quem eu estou ouvindo, que referência que tem, está em comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana de verdade, porque nós acabamos sendo confundidos. E eu conversava com a Isolete, vindo para cá, falando sobre isso também. Muitas vezes a gente fica muito nas redes, e acaba até perdendo a própria identidade de espiritualidade. Até porque espiritualidade, cada um tem a sua. Cada um de nós tem o seu jeito, se identifica com o modo de rezar. E é isso que nós temos que descobrir, porque achamos que espiritualidade, que viver a santidade, que viver a fé, é ter arrepios, é chorar, é só erguer as mãos para o céu e achar que Deus resolve tudo, que Deus faz tudo, que ter fé que tudo depende do outro, que o outro tem que fazer tudo, cingir a mente, estar com a mente aberta, como nos diz São Pedro, é saber que eu posso fazer. Você que está aqui agora, você que está em casa, você pode fazer. Eu tenho certeza que as coisas não acontecem no mundo, na sociedade, como deveria acontecer, porque muitas pessoas se anulam. Eu não consigo. Não é para mim. Porque eu não sei falar. Porque eu não sei me dar bem com isso. Eu não sei me dar bem com aquilo. E o projeto de Deus se anula, porque se Deus me chamou, escolheu eu e você. O Padre Lúcio falava sobre isso ontem à noite também, na pequena homilia, porque a missa foi de 1 hora, no pequeno sermão dele, falava que Deus já nos criou desde a eternidade, estávamos sendo gestados no coração de Deus. Então, é à toa isso? E olha o grande mal,
A gente pensa, a gente vê aqueles lugares bonitos, né, na Europa, muitos lugares paradisíacos, qualquer lugar. Ai, como eu gostaria de ter nascido lá. Se você tivesse nascido lá, você não era você? Já pensou nisso? Ai, como eu queria estar naquela família. Mas se fosse naquela família, você não seria você. Ai, como eu queria estar em tal lugar. Não seria você, seria outra pessoa. Nós não paramos para pensar nisso. Vive com inveja, vive querendo aquilo que o outro tem. Por quê? Porque tem mente fechada? Porque a sua mente não está cingida? Que você é especial? Que eu sou único? Que você é única? Qualquer conversa leva você, porque você ou eu, nós não lemos a palavra, não aprofundamos, nós temos uns bons cursos de teologia para fazer, com bons padres, com bons professores, é claro, bons estudos bíblicos, mas não queremos, e aí nós não conseguimos defender a nossa fé, qualquer conversa nos tira do trilho, não estamos solidificados em Jesus. Como queremos conhecer Jesus e viver Jesus se nós não lemos a palavra? Se nós não lemos o Evangelho todos os dias, especialmente os Evangelhos. Como eu quero estar com a minha mente aberta, preparada, ser igual a Jesus, se eu não leio, se eu não me aprofundo. E hoje é muito importante isso. Tantos ataques que nós estamos sofrendo, que as famílias sofrem, que nossos filhos sofrem na escola. Se a nossa mente não estiver cingida com a palavra, com o fundamento que é Jesus, nós não sabemos o que fazer. Quantos pais que estão perdidos, né? E os filhos acabam perdendo junto, porque eu sempre falo para as catequistas também, e quando os pais estão nas celebrações, sempre falo sobre isso, porque os catequistas, alguns, e é uma geral, sempre culpam as crianças. Essa criança dá trabalho, esse adolescente na crise não faz isso. Gente, é culpa dos pais, não é culpa das crianças. Eles só reproduzem o que são os pais. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Pais, larguem os seus celulares, especialmente quando seus filhos voltarem da escola, porque a gente sabe que tem homem e mulher que são viciados em telefone, que não dão atenção para seus filhos. Eu digo atenção, né? Ele ter tomado banho, ele dar com uma roupa vestida, é fazer o quê? Olhar dentro dele, contemplar o seu filho, a sua filha. O meu filho Daniel, um dos gêmeos, ele teve toxoplasmose, até lembrando de contemplar. Aí eu comecei a perceber, ele tem uns 4, 5 anos, eu comecei a perceber que o olho dele, quando ele olhava meio de lado, assim, esse menino está com alguma coisa, né? Porque eu via que percebia, e fui olhando e olhando, depois de um tempo identificou que tinha toxoplasmose, então o olho dele tem né, no meio, assim, então ficou um sinal, então ele enxerga só nas laterais, mas é por isso, porque se você não para olhar para o seu filho, isso é porque é algo visível ali que você olha. Mas no coração, se você não para brincar com os seus filhos, não é brincar de videogame, não é ficar olhando no celular dele a galinha pintadinha enquanto ele está comendo. Já se viu isso, né? Meu Deus, as crianças assistem, comem assistindo galinha pintadinha. Como você cresceu? Como é que você comia quando era pequeno? E como é que você está aí gordo, forte e bonito hoje? Não é? Você precisava disso? E por que os pais hoje precisam disso? Não é verdade? Por quê? Está tudo muito confuso, tudo muito bagunçado. Então a gente precisa o quê? Cingir a mente, cingir o espírito. E isso é para nós que estamos aqui, para quem está nos assistindo. Não pense em ninguém, não. Pense em você. E os avós, ajude os seus filhos, quando os seus não fica mimando demais essas coisas. Ajude, lembre como você cresceu. As dificuldades que você passou, mas não é, porque muitas vezes, não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei. Mas onde é que você está hoje? Você está numa lata de lixo por um acaso? Você está onde? Você não venceu hoje? Pensa nisso, porque
É aquilo que o Padre Léo, a pregação dos bambus do Getsemane, não é? Quem ouviu aquela pregação do menininho no ombro do avô e o avô falando do bambu? É por isso que em Betânia tem muito pé de bambu, porque o bambu falava muito. Em Betânia, tudo tem algum sentido. Então, tudo que nós temos lá, aquilo que fomos construindo e fazendo, os pés de bambus, né? O Padre Léo gosta muito de bambu, inclusive aquele bambu que tem na entrada do recanto, foi ele que plantou. Só que não viu o bambu crescer, porque logo ele ficou doente. Demorou, ele botou aquele bambu lá, ele estava brabo já com a pessoa que ele comprou. Aquele bambu não crescia, ele estava brabo, o cara me enganou, ele me dizia assim, não, aquela pessoa me enganou porque esse bambu não cresce, o bambu não cresce, não cresce, não cresce. Depois que ele ficou doente, né, está lá aquele bonito, aquele malha de bambu enorme, lá, aquele bambu chinês grosso. Mas ele não viu, e olha que ele ficou bravo, porque ele amava o bambu. Então, quando nós íamos para Foz do Iguaçu, no recanto, tem aquele bambu verde e amarelo, quantas vezes eu ia para lá, em Foz, e trazia saco de muda de bambu para plantar em São João Batista, aqueles verdes e amarelos são lá de Foz do Iguaçu. E o Padre Léo não ensinava isso, né, de estar junto, de estar unido, de estar forte. Então, tudo falava, né? E tudo fala, até me perdi onde é que eu estava antes, mas é nesse sentido de estar atento, do cuidado com as coisas, meus irmãos. A mente tem que estar cingida, tem que estar preparada sempre. Não dá para se contaminar, né? Falando das crianças, né? Não dá para deixar se contaminar por tudo e não aceite tudo, porque a gente sabe que as ideologias de hoje estão muito fortes no nosso país. Não dá para a gente esconder e falar só de aleluia e não pensar nisso, porque só rezar e também não estivermos atuantes e vimos a nossa fé para combater essas coisas, vão nos dominar. Não pense que só a oração, ficar só ajoelhado, não. Testemunhe, vive a sua fé. Quem não gostar de você do seu jeito, gostar de você, paciência. Padre Léo sempre dizia que amigo se conta numa mão só, e olhe lá se consegue encher a mão. Então não tem que estar preocupado com isso. Não seja uma pessoa, claro, fora do mundo, não, com seus filhos. Eduque aqui. Saber ensinar as crianças e testemunhar que a vida é dura mesmo, tem os desafios na escola. Vou ensinar meu filho lá em casa, por ele vai se contaminar, mas vai criar o filho numa redoma de vidro? Não é verdade? Não vou deixar meu filho para a escola, vou educar ele em casa, mas está criando para quê esse seu filho? E depois? Não é? Então, o problema não está, o problema é só testemunho. Seja testemunho na sua casa, mente aberta, preparada, fundamentada na palavra, que as coisas vão acontecer. Quem sabe o seu filho se afaste um pouco, não é verdade? Mas não vai perder, ele sabe. E para você também, quem sabe você já viveu isso? Me afastei e voltei porque lembrou que o pai e a mãe ensinaram, rezaram. Eu lembro sempre quando dava trovado, tem mundo meio de trovado, sempre lembro disso, né? Ajoelhar na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida rezando o terço, com a minha mãe do lado, né? E ela morria de meio de trovada, e não era verdade? A gente lembra das coisas de infância. Rezar a ladainha de Nossa Senhora. Meu Deus, você rezava, acabava o terço, tinha a ladainha, que hoje ninguém mais reza a ladainha de Nossa Senhora, não é verdade? Então você lembra, e você deve ter lembrado, quando você voltou, quando Deus te resgatou, te trouxe de volta, foi porque uma semente ardeu no seu coração. E é isso que nós precisamos fazer. E é por isso que, apesar de tantas dificuldades, o nosso coração é um coração que deve se encher de alegria, deve se encher de coragem. E aquilo que São Pedro fala logo aqui depois, né? Sede sóbrios. A sobriedade é viver a oração, não é verdade? E claro que é o contrário também de estar, a pessoa está sóbria, está bêbada, né? Mas o que São Pedro quer dizer é justamente isso. A sobriedade que ele diz aqui é a vigilância, a oração contra as tentações, contra o demônio, contra isso, contra aquilo, contra coisas que querem nos derrubar. Por isso, cuidado também com os grupos, com as pessoas que você convive. Não se afaste, mas tomar cuidado com tudo isso. A sobriedade parte disso, porque muitas vezes nós não cuidamos e vamos nos deixando enredar. E eu penso, né, Betânia é assim, a gente vive assim. Nesse sentido, o Padre Léo foi um homem, né, muito aberto, e é por isso a santidade, a pregação dele sempre muito dinâmica, porque Padre Léo nunca teve medo de se contaminar.
não é? Nunca, em nenhum sentido. Por quê? Porque Deus era mais forte, porque Ele sabia. Por isso também nós não temos que ter medo de nos contaminarmos com as pessoas. Eu falava das amizades, ambientes, não é verdade? Quem santifica o ambiente é a pessoa. Eu não estou dizendo para excluir ninguém. O problema é quando a gente vai se deixando embeber por ideias e pensamentos que nos afastam de Deus. Até parecem bons pensamentos, mas estão longe da graça e da bondade de Deus. Por isso que as pessoas precisam de amor, de carinho e de atenção. E é por isso que Padre Léo foi muito criticado, não é verdade? Quando ele foi padre em Brusque, assim que ele ordenou, né, veio para Brusque trabalhar no Colégio São Luís, né, e Padre Léo desde antes, já desde seminarista, né, desde em Brusque, quando ele fazia pastoral no Barracão, indo para Blumenau, que antigamente tinha muitas casas de prostituição naquele trecho, e Padre Léo estava sempre por lá, como seminarista, né, passando, e a pastoral era em volta, então tinha muitas mulheres na beira de estrada, e Padre Léo sempre se identificou com isso, não é verdade? E aí veio o sacerdócio, veio o seminário e continuou, e no Colégio São Luís não foi a mesma coisa, ia atrás dos jovens, atrás das pessoas na madrugada, de homens e mulheres e jovens que estavam se perdendo no álcool e da droga. E quem sabe Betânia começou já a nascer ali. E depois foi plantado em São João Batista. E isso foi muito criticado, muito caluniado por isso. Mas por que hoje ele está nesse processo? Não porque ele quis, mas porque as pessoas veem nele sinal de santidade. Porque aquilo que os outros falavam não interrompeu a sua missão. Por quê? Porque ele estava com a mente cingida pela palavra. Porque ele sabia o que ele queria. Ele sabia porque ele consagrou a sua vida no sacerdócio. E ele sabia que a missão dele era resgatar. Como ele foi resgatado? Mesmo, né, ele vivendo a fé, né, fez uso da maconha um bom tempo e tudo mais, depois se libertou, foi para o seminário. Mas é um processo, e se for olhar, podia dizer, nossa, como esse homem, e muitos hoje criticam, né, quem conheceu e viveu, como esse homem está num processo de beatificação. Mas claro, as pessoas conheciam a pessoa só no pecado, não vê a caminhada. Os corneteiros, como se diz, as pessoas que falam mal, porque eu também conheci, desde seminarista, depois no começo, ele viu o quanto foi um crescente de conversão. Agora, se ficasse parado lá atrás, e não visse o hoje, não é verdade? Então a nossa vida, a minha vida e a sua, é essa. É por isso que nós precisamos amar e viver, e por isso que o nosso processo é esse também, porque ao longo da vida, nós vamos nos convertendo, porque nós não estamos prontos, porque ninguém está pronto. E é isso que vai nos tornando santos. É a nossa conversão diária. A sobriedade, a constância. Não baixar a guarda jamais. Não exclua ninguém da sua vida. Agora, não baixe a guarda. E o mais importante, quando São Paulo diz, se a gente for perseverante, o mal vai se afastar de nós, é justamente por isso. Quando a pessoa vê que você tem uma postura, que você tem uma direção, ou ela se converte ou ela se afasta de você. E é bom, quando alguém se afasta, nós nunca perdemos. É uma pessoa que nós nunca tínhamos. Eu perdi um amigo, perdeu nada, ele nunca foi seu amigo. Ele era seu amigo, sua amiga, enquanto as ideias combinavam. Não é verdade? Enquanto as ideias batiam. Mas quando eu mostro uma postura e a pessoa sabe para onde eu quero ir, ou ela vem comigo, ou ela pega ou ela pega o caminho dela. Mas aí, paciência. Cada um escolhe o seu caminho. Cada um escolhe a sua direção. Cada um sabe, porque ninguém, a não ser as pessoas que nascem com uma deficiência, que alguém tem que conduzir, agora cada um sabe de si. Cada um sabe daquilo que quer. Então muitas vezes é triste ver alguém que foi por outro caminho,
Mas foi opção dela, porque eu sempre ficar com pena, ficar pensando, meu Deus, eu não caminho e a pessoa também não faz as suas escolhas. Porque com Jesus quis assim. Ninguém é obrigado. Na nossa igreja católica, apostólica, romana, a nossa teologia nos diz que Deus nos fez livres, que temos livre-arbítrio para escolher todos os dias. O Evangelho não é uma imposição. O Evangelho é uma proposta. A palavra de Deus é uma proposta para cada um de nós. Basta querer ou não querer. É por isso que nós temos que levar as pessoas a uma experiência de Deus. Por isso que essa palavra cingir, ela é tão forte. Eu achei que não seria tão forte só essa palavrinha do texto. É por isso, porque você tem que estar cingido, fortalecido, justamente por isso. Para que eu faça uma experiência de Deus e leve as pessoas a fazer uma experiência de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas fogem da igreja, se afastam da igreja, porque elas são muito cobradas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Primeiro, vamos levar a pessoa a fazer uma experiência de Deus. Essa é a minha concepção. E claro que é a concepção. Quanto mais eu vou me aproximando de Deus, mais eu vou me afastando daquilo que não é bom. Por isso, o primeiro projeto nosso, como também evangelizadores, nós, anunciadores da palavra, propagadores do Evangelho, e aqui tem a Ivete, né, que faz uns lindos encontros de acampamento com a equipe lá em Betânia. Quantos homens e mulheres se restaurando, encontrando vida nova, mas cada um tem que fazer a sua experiência. Nos acampamentos para jovens, nos acampamentos, nos encontros para os casais, no Fala Sério, cada um tem que fazer a sua experiência. Ninguém consegue enfiar na cabeça, mas eles sabem, o grupo deles é um grupo muito unido, né, uma equipe muito unida, a gente vê tudo muito unido, e um grupo grande, forte, por isso, né, o grupo dos acampamentos também, mas especial que faz lá em casa também, com a Ivete, o Fala Sério e os encontros para casais, por isso, porque não importa agora a pessoa, primeiro eu tenho que deixar ela vir, e a partir de que ela entrou no meu grupo, no meu movimento, na minha pastoral, eu preciso fazer que ela vá fazendo uma experiência, porque quanto mais a pessoa faz experiência, mais ela vai deixando o pecado. Não é eu apontar o erro para ela, você não pode mais fazer assim, você não pode mais agir assim, não. Deixa a pessoa ir saboreando. As pessoas vão para longe da igreja porque veem Deus como um carrasco, porque isso não pode. Ah, aquilo também não pode. O outro também não pode. Um lugar que nada pode, eu vou embora? Primeiro temos que mostrar Deus. Olha a festa de ontem, o Imaculado do coração de Jesus. Do coração de Jesus que jorra sangue e água. Que nasce a igreja. Um coração amoroso, misericordioso, no coração que foi desprezado. O homem que foi desprezado. Hoje é muito fácil olhar para o Cristo lá, né? Que sofrimento. Mas quem aguenta isso? Nós, já que as pessoas não nos aceitam, a gente dá uma ideia. A pessoa não aceita, a gente já fica emburrado e vai embora? Ai, meu Deus do céu. As pessoas nos criticam. Eu vou parar porque esse falou isso de mim. Aquele falou isso. Não, eu vou parar. Se Jesus tivesse feito isso, colocado o saco nas costas, a mochila, ó Pai, deixa para lá, já estou no céu mesmo, deixa o povo. Não foi com Jesus assim. Jesus amou até o fim. Agora, a gente confunda muito a misericórdia de Deus com passar a mão na cabeça. Não é verdade? Misericórdia não é passar a mão na cabeça. Porque o que Jesus falou para as pessoas que ele curou, que ele libertou? Vai e não peques mais. E ele falou isso? Vai e não peques mais. Se pecar, volta. É a parábola do filho pródigo, Jesus já mostra lá que o pai está sempre aonde? Na varanda. Não é verdade? Esperando o filho. A parábola do pai misericordioso. A parábola do pai misericordioso. Está onde? E é tão lindo isso, a gente contemplar. E não pensar no filho, que esse filho somos nós. Porque a gente tem que focar no pai.
E como a gente faz, também os pais fazem também, né? E a gente como pai também, eu sofro mais pelos pais, os filhos dependentes lá em casa, do que pelos próprios filhos. Meu Deus! É por isso que, olha, vocês têm que cuidar muito dos filhos de vocês. Como eu dizia, não colocar numa redoma, mas amar, amar, amar. Porque se um filho dependente sofre pela droga, imagine o seu pai e a sua mãe. A dor de um pai e de uma mãe. Terminou o sossego. Terminou a alegria. Porque sabe que ele está em casa, mas o filho está na rua. E quantos filhos que vão para casa? Mamãe me ligava e falava comigo um tempo atrás. Até aqui em casa ele está roubando já me roubou, estou doente. Ele está roubando dentro de casa já. Olha a dor. De o pai e a mãe tem que chegar a um ponto, e natural, aqui em casa você não pode mais morar. Porque muitos filhos continuam hoje, porque eu sempre, aí falo na homilia, quando eu faço a celebração para os filhos de Betânia, eu falo. Se libertem da manipulação. E esse é o grande mal, grande arma do demônio nos dependentes. É a manipulação. Mentira em cima de mentira. Estão na comunidade ainda, e quando ligam para os pais, conversam com os pais, alguns é para manipular ainda, para exigir coisa. Se o pai e a mãe não cortam isso, o filho vai ser escravo a vida inteira. E é a dor de um pai e de uma mãe. Não é verdade? E a alegria é quando se restauram. Quantos e quantos restaurados? Hoje estão lá em casa o Fabiano e a Marcela fazendo experiência vocacional. Eles são aqui de perto da cidade aqui, se restauraram, moraram 13 anos em São João Batista, na cidade, agora voltaram, depois de 13 anos, um casal, restaurados pela dependência química. O João Amaral, né, foi filho de Betânia, hoje ele tem uma comunidade que acolhe também a CARE, né, acolhimento e restauração e espiritualidade. São vizinhos de Betânia. Toda quarta-feira eu celebro lá de manhã para eles. Desde a pandemia, meio à toa, sem nada, eu vou lá na CARE celebrar as quarta-feira de manhã. Toda quarta-feira eu estou lá de manhã celebrando com eles. O João, pela ausência, semana passada, foi fez a celebração da palavra lá em casa, para a comunidade toda, de fora. Imagina um homem que foi restaurado pela dependência do álcool, já quase 10 anos, hoje tem a sua comunidade e foi lá celebrar em Betânia. E quantos outros casais, quantas outras famílias, isso enriquece o coração nosso, isso que nos dá a alegria de continuar por ver homens e mulheres restaurados, porque a gente sempre olha só por dependente. Nós não podemos olhar só por dependente químico, porque por trás dele tem a sua família. Então, quando você ajuda, quando você reza por nós, não só por nós, mas por tantas casas que acolhem, lembre-se, quando um homem, uma mulher se restaurou, foi toda a sua família que se restaurou. Então, o seu olhar, e quando você colabora conosco, quando você nos ajuda a manter a nossa obra, a comunidade, você não está apenas nos ajudando, porque tudo aquilo que faz é em benefício dos filhos de Betânia, mas em benefício da evangelização, porque tem que ser uma coisa bem clara. Betânia é um centro de espiritualidade. Não é uma casa apenas que acolhe dependentes químicos. Desde a nossa fundação, isso é muito claro para o Padre Léo e para nós, que Betânia é um centro de espiritualidade. E é por isso que nós temos retiros lá, nossos filhos estão lá, as pessoas estão vivenciando tudo isso lá. Não é verdade? Por isso, então, cada vez que nós ajudamos e fazemos isso, é uma família que está sendo restaurada, é uma família que volta para a vida. E a vizinhança também, né? Com certeza, porque afeta a vizinhança, afeta a rua toda. Então, é muito além, meus irmãos. Então, o bem que eu faço, que você faz, não é atingir só uma pessoa, vai muito além. É por isso que nós temos que nos fortalecer e estarmos sempre abertos a fazer o bem. Porque o bem que eu faço não é só para uma pessoa. E olha, nós estamos quase encerrando a nossa pregação. E lembrando disso, nós temos que ser pessoas boas, pessoas
dóceis, filhos obedientes. Nós precisamos, apesar de sermos tentados a não perdoar, a não amar, a não querer aquela pessoa mais do nosso lado, porque o mundo ensina assim, não. Nós, cristãos, católicos, temos que ser bons. Pense nisso. Mesmo que, eu digo bom, não é você tirar o dinheiro da esmola, dar para alguém na rua, que você sabe que a história é a mesma. Eu vou comprar um pão, vai nada. Não é, ser bom não é você dar R$2 para alguém. Gente, isso é fácil para rico é mais fácil ainda. Para quem é rico é mais fácil tirar 10, 15 reais. Se desencargo de consciência. Sabe a filantropia de Natal? Quando as pessoas só comem no Natal e comem na Páscoa. E a mesma coisa o povo do Rio Grande do Sul agora, né? Ontem à noite na Canção Nova, o pessoal arrecadando. Não esqueçamos, não é só agora esses meses agora. É anos. É porque a TV não mostra, mas na Síria, eu li esses dias um tempo atrás, a Síria está despedaçada da guerra que teve, e a TV não mostra mais. Todo mundo mais está tudo reconstruído. A Ucrânia, era uma maravilha falar da guerra da Ucrânia. Como está o povo, ninguém mais fala mais, então a gente, está tudo resolvido já. Não está resolvido, não é verdade? Então, e ser bom é isso. Ser bom é estar atento às pessoas. Ser bom é olhar para o outro com misericórdia, com carinho, com amor. Ser bom é não retribuir a cara feia do outro, não retribuir o mal. Ser bom é ser dócil, é ter um coração semelhante ao coração de Jesus. A ter um temperamento tranquilo, como eu estou buscando me controlar e mudar o meu, que é uma conversão. Sou muito intempestivo, muito explosivo, muito tanta coisa. Mas é uma conversão diária e de todo dia. As pessoas têm que olhar para o nosso semblante e perceber, essa é uma pessoa boa, sem falar nada. Quando nós falamos, a gente estraga mais. É melhor ficar quieto algumas vezes. E as pessoas têm que perceber, porque elas percebem no semblante. Elas percebem, essa é uma pessoa boa, essa é uma pessoa de Deus. E é isso que nós temos que pedir. Não peça coisas grandes, eu queria almejar aquilo, não. A santidade é o dia a dia. Não importa, quando a gente passar dessa para outra, a gente não precisa nem bater na porta, a porta já esteja aberta. Espero que não fiquemos uns 500 anos no purgatório, né? Apesar de para Deus não tem tempo, mas é viver a bondade. Se eu errei, não tem problema. Não está bom, não tem problema. Sacramento da confissão. As pessoas estão esquecendo de se confessarem. Não sejam desequilibrados, como a gente ouve alguns padres falar, gente, tem uma pessoa que vem toda semana aqui. Misericórdia, isso já é doença, não é isso. Pessoa que tem toda semana se confessar, ela é doente. Claro, a gente não se percebe, tudo não é. E onde é que está a graça maior que tudo isso também? Mas eu tenho que ter uma frequência na confissão. Eu tenho que sentir, eu preciso. Nem que for falar uma coisinha só para o padre. Mas eu preciso, estou vendo que está passando 1 mês, 2 meses, o negócio está assim. Eu vou. Isso sara e cura o coração. Isso é buscar a santidade. São ferramentas simples. Gente, Jesus falou do cotidiano. E se ele dava exemplos do cotidiano, é porque é o cotidiano que nos santifica. Não são os grandes eventos. Os grandes eventos da vida nos ajudam a crescer. Os grandes eventos da vida, nos fortalecem, como esse final de semana nós aqui, que vai nos encher, vai nos fortalecer. Mas depois o ano inteiro eu vou fazer o quê? Então, é no dia a dia. Colocar o nosso coração, a nossa vida diante de Deus. Nesse mundo tão agitado, nesse mundo tão perturbado. Senhor, eu quero um coração doce. Esse mundo tão barulhento, Senhor, eu quero um coração que silencie. Eu quero um coração, Jesus, semelhante ao teu coração. Eu quero te contemplar, não é verdade? Eu quero viver essa experiência da contemplação. E é isso que Padre Léo sempre nos ensinou em Betânia.
a contemplação, a colocar o nosso coração diante de Deus, como Maria. Maria, quando ela se colocou aos pés de Jesus, ela não se colocou para falar, ela se colocou aos pés de Jesus para ouvir. Ela se colocou lá para ouvir aquilo que Jesus tinha que falar. E é isso que nos santifica. E hoje a palavra está aqui. E para finalizar, falando da palavra de ouvir, o versículo 24 diz assim: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O que Pedro está dizendo? A carne apodrece, o mundo, as coisas estragam, mas a palavra permanece para sempre dentro de cada um de nós. Fiquemos de pé. E nós queremos rezar e cantar com essa canção, que desde o início, quando eu preparava, comecei a me pensar na pregação, essa letra já me veio, essa música do Frei Gilson. E é isso que nós precisamos, porque quando se tem uma meta, nós não perdemos o caminho. E o Senhor tem que ser o centro da nossa vida. Ele deve ser o centro. E quando eu falo Senhor, tudo aquilo que é bom, feche os seus olhos um pouquinho. E pense nisso. A música diz: tu és o centro da minha vida. Foque em Jesus, mas eu quero que nós temos que ir além da pessoa física de Jesus. Porque em cada um, como é o nosso carisma, está o próprio Cristo. E é Jesus quem diz: somos templos do Espírito Santo. Então pense agora também em você, Jesus, como centro da sua vida. Mas quais as pessoas que, quem sabe, devem estar no centro da sua vida também? As pessoas que estão precisando. E eu quero que você veja naquelas pessoas Jesus. Nas pessoas que nós não estamos conseguindo amar, perdoar e conviver bem. Que eu não estou conseguindo digerir dentro de mim. Porque nós precisamos trabalhar a cura do nosso coração, das nossas mágoas, ressentimentos. Mas enquanto nós não vemos Jesus naquelas pessoas, nós não conseguiremos. Enquanto Jesus não for o centro, nós não conseguiremos. Enquanto Jesus não for o centro, nós sempre vamos estar tristes, decepcionados, amargurados, abatidos, frustrados, querendo desistir, porque Jesus tem que ser o centro. E se Jesus é o centro, nós temos que suportar a cruz. Suportar a cruz é abraçar a nossa vida com amor, com as pessoas, com os desafios que você vem vivenciando e enfrentando na sua vida. Essa é a sua cruz. Porque eu também tenho pensado muito nisso. A gente quer que o Senhor afaste as coisas, que muda a direção, que dê um jeito, mas não. Viver esse tempo com amor, abraçar a cruz, porque Jesus é o centro, porque Jesus está conosco, porque Ele que está conduzindo, Ele que está direcionando, e tudo vai ser resolvido, vai ser encaminhado, se Jesus for o centro. Por isso vem, Senhor, pedimos essa experiência. Te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Te seguirei aonde fores, Senhor. Solta sua voz e canta: tu és o centro. Tu és o centro da minha
Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor.